gente. E Cláudio Nicolini, a gente vai seguir agora com o Carmo, porque ele chegou. É com vocês. Opa, o Carmo chegou aqui para falar comigo. Obrigado, Carol. Bom dia para você, aos ouvintes da Band Vale FM. Bom dia, Antônio Carmo. Ótima quinta-feira. A chuva deu uma entupida no fio aí, né, rapaz? Não para. Já falei para você, Cláudio Nicolini, antigamente diziam, o Brasil acaba com as formigas acabam com o Brasil. Hoje é justo essa internet, a internet acaba comigo. Bom dia, Cláudio Nicolini, bom dia aos amigos todos que nos acompanham nessa manhã de quinta-feira aqui no Bate-Papo Esportivo, ano 21. Manhã muito feliz para o torcedor da Águia, que comemora a classificação matemática para a próxima fase, a segunda do Campeonato Paulista da Série A2. A Águia já está em um dos quadrangulares semifinais da competição de segunda fase. São José ontem conseguiu uma vitória maiúscula no Alagado Martins Pereira, 2-1 contra o Ituano. Drenagem do Martins Pereira também, Antônio Carlos. Pelo amor de Deus, fim do jogo... A coisa tava feia, depois do jogo ficou mais feia ainda. E dá-lhe chuva no Martins Pereira, e dá-lhe vitória da Águia. Se tivesse mais 10 minutos de jogo, não tinha jogo, né? Não tinha como a bola rolar. Mas isso aí também tem acontecido em todos os lugares, porque a chuva foi fora do padrão, né? Então, as dificuldades existem. Mas, pelo menos, teve um jogo que, até os 30 do segundo tempo, teve jogo normalmente. Aí, meu amigo, virou um polo aquático, e quem conseguia se defender melhor, quem conseguiu produzir um pouco mais, ganhou. Uma vitória memorável do São José, de virada 2-1 em cima do Ituano, líder do campeonato, e uma vitória, como você disse, que consolidou e garantiu a classificação matemática do São José. A segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 vai disputar agora um dos dois quadrangulares. Para subir no ano passado eram 4 jogos, né? Quartas de final e semifinal. Esse ano são 8 jogos, são 6 na segunda fase, no quadrangular, e mais 2 ainda na semifinal. Ainda tem muito jogo, tem mais meio campeonato, Nicolini, para o time subir. Se você pegar que foram 15 rodadas nessa primeira fase, para se ajustar, para cair 2, classificar 8, e o resto ficar ali apenas chupando o dedo. Na outra fase serão 8 jogos para subir, então é mais um meio campeonato, é um campeonato e meio. Serão 23 jogos para garantir o acesso para os dois times que vão subir. Mas ontem o São José fez a parte dele, é um time valente, um time que cresceu demais sob o comando do Jorge Castilho, olha que são os mesmos jogadores. Ontem ele poupou o jogador, mexeu no time, mudou o esquema, meio campo diferente, não tinha o seu principal jogador, do Tomás Carvalho, e arrumou mesmo assim a casa, tomou um gol de novo, pelo quarto jogo em casa, toma um gol antes dos 8 minutos, e aí tem que remar, tem que correr atrás, fica tudo mais complicado, mas empatou no primeiro tempo, e nos outros jogos, se ele só empatou, dessa vez conseguiu virar no segundo tempo, logo no comecinho, um gol de pênalti, e aí garantiu a vitória, se segurou muito bem, o Ituano foi para cima, apertou, o São José se defendeu, mas garantiu a vitória, que foi justa e merecida, sem dúvida alguma. Não tem nenhuma contestação em relação a isso, uma vitória que pode ser colocada aí realmente como uma das melhores do São José nos últimos tempos. Difícil você virar um jogo contra o líder do campeonato, com dificuldade da chuva, do gramado pesado, foi uma belíssima vitória do São José. É isso, meu querido Antônio Carmo, é isso. Não importa se foi no polo aquático, na piscina municipal, no estádio terceirizado, importa quem ganhou. E aí o São José ganhou, e ganhou bem, do Ituano, do líder, segunda derrota do Ituano. Será que o Ituano virou o fio? O que você acha desse Ituano aí que vinha papando todo mundo? É bom mesmo, Antônio Carmo? Time bom, time jogou bem, time que a gente já tinha visto aí contra o Taubaté, quando ganhou no Joaquinzão por 1-0, com sobras até. O Ituano tem um bom time, ele não é o líder do campeonato por acaso, né? Ele está conseguindo bons resultados, porque tem um time bem competitivo, um time que está chegando com mais qualidade. É isso, meu querido Antônio Carmo, é isso. A gente está acompanhando tudo de pertinho e vai acompanhar agora essa segunda fase do São José. Outra questão importante, o Taubaté. Taubaté, até vai ficar naquela água de salsicha mais um ano, Antônio Carmo. Só empatou com a equipe do 15 de Piracicaba em casa, disse adeus às chances de classificação, mas cada vez mais está longe da zona do rebaixamento e deve ficar aí nessa zona água de salsicha. 1-1 contra o 15 no Joaquinzão.
Ontem você disse, eu disse adeus, me lembrou a canção do velho rei Roberto Carlos. Eu disse adeus e todas as emoções, né? E o Taubaté disse adeus a qualquer chance de classificação, não se classifica mais, ainda tinha uma remota possibilidade, mas ela existia, mas para isso precisava ter vencido o jogo ontem, para depois ganhar de São Bento Prudente, chegar aos 21 pontos e ver o que acontecia. Agora, com o empate de ontem, o máximo que ele chega a 19 pontos, já está fora, não tem nenhuma chance de buscar a classificação. Mais um ano que o Taubaté, provavelmente, Nicolini, vai permanecer na Série A2. E aí a gente pergunta, né? Proibido o Taubaté ganhar no Joaquinzão? Já foram 7 jogos no Joaquinzão e nenhuma vitória. As duas, né, únicas vitórias do Taubaté fora de casa. E ontem, de novo, só empatou. Foram 3 empates seguidos aí do Fael Júnior em casa, né? E esses resultados minaram aí qualquer chance do Taubaté de pensar em classificação. Ontem saiu atrás contra o 15, logo depois empatou. O Taubaté, Nicolini, Macário fez o gol, né? Um dos artilheiros do campeonato. O Taubaté tem, acho que é o 3º melhor ataque do campeonato com 18 gols. É o 4º melhor ataque. O melhor é a Água Santa com 21. Depois vem Ferroviária e Ituano com 19 e aparece São José e Taubaté com 18. Beleza? Tá bom. 18 gols em 13 jogos, né, nesse campeonato, que é muito equilibrado, tá bom. Mas olha a defesa do Taubaté, tomou 20 gols, ela tomou mais gols do que o São Bento e Sorocaba, que já está rebaixado, não caiu ainda, ganhou ontem, teve uma sobrevida que eu acho que não vai resolver. Mas o São Bento tomou 18 gols e o Taubaté tomou 20, né? A peneira da defesa do Taubaté, claro que atrapalhou de vez aí a vida do Taubaté no campeonato, então tomou mais um gol. E aí todo jogo toma gol, e ficou complicado. E ontem, defesa mais vazada do campeonato, como estava dizendo, tomou mais gols que o São Bento, é inadmissível, isso não pode. Um time que quer subir não pode tomar 20 gols, não pode ter a pior defesa do campeonato. A defesa é o primeiro passo. Não adianta vir com essa história, a melhor defesa é o ataque, Nicolini, e a gente tem que fazer bonito. Isso foi nos anos de Pelé. O Santos ganhava de 6-5, era uma maravilha, certo? Mas ganhava, mas tinha ataque que fazia 6, ganhava. Agora não adianta, o ataque faz 3, 4, a defesa toma 5, 6, então não resolve, né? Então isso foi um problema que o Taubaté viveu no campeonato, está confirmado. Então agora vai para 2 jogos para se manter na Série A2, ele não escapou ainda não, mas praticamente aí, por conta de Grêmio Prudente, de Linense, de Monte Azul e até da Inter de Limeira, né, que é o grande fracasso desse campeonato, no meu modo de entender, a Inter de Limeira subiu para a Série C do Brasileiro o ano passado e esse ano ainda corre o risco de rebaixamento. Então, até ainda corre o risco. Se perder os 2 jogos, parar nos 13 pontos, Grêmio Prudente, Linense e Monte Azul ganharem um, Peraí, eu tô falando de matemática, então... O São Bento e pro Grêmio Prudente volta só em 2032, Antônio Carmo, né? Tira toda a diretoria, presidente, velharada conselheira, manda todo mundo pra casa e o Taubaté fecha 5 anos, que nem foi em 67, volta só em 70, volta só em 2035, viu, Antônio Carmo? Absurdo, né? São os 2 piores do campeonato, né? Exatamente. Sábado contra São Bento e Sorocaba e no dia 7 de março, na última rodada, contra o Prudente em casa. Prudente que deu um calor no Água Santa, né? Talvez o jogo mais movimentado do campeonato, 4-3 para o Água Santa. O Prudente chegou a abrir 2-0. Se tivesse vencido ontem, o Taubaté ficava numa situação pior. Mas o jogo do Taubaté é sábado, Nicolai, contra São Bento lá em Sorocaba. É chegar, ganhar, sim, acabou, pronto, beleza. E pode dispensar todo mundo e chamar Toninho Taino, chamar Éder Taino, chamar o Toninho Moura, chamar o pessoal todo aí para fazer o último jogo, aí, tá certo? Que daí já vai estar tranquilo. Então, agora, São Bento ganhou ontem. E aí, com essa defesa que o Taubaté tem, o São Bento vai falar, peraí, vamos ganhar deles também, né? E se ganha, né? Aí você falou, é vergonhoso pro Taubaté esse negócio todo, mas o jogo de sábado tem que resolver, não adianta deixar tudo para a última rodada, não. Eu acho até que no sábado, Nicolino, o Monte Azul, Linense, se bem que vai ficar uma diferença pequena, mas tem time muito pior que o Taubaté no campeonato. O Taubaté não é um time ruim, né? A gente falou isso ao longo da competição, com bons jogadores, mas não se acertou, aquela coisa toda, não deu certo. Coelho, né? Não. 8, 9 rodadas com o Coelho, demorou rodadas, uma eternidade, né, para verem que ele não entendia nada, é verdade. Né, Antônio Carmo? Pelo amor de Deus. Ia ter chegado antes.
Foi o que aconteceu com o São José, né? Que trocou de técnico na quinta rodada e veio um técnico melhor, está invicto. Aliás, São José está invicto há 9 rodadas, uma com o Marelli que empatou e depois 8 agora com o Jorge Castilho, que ainda não perdeu, comandando o São José. Não pode perder na hora errada, né? Na hora da decisão. Mas, por enquanto, está virando o ídolo da torcida com esse trabalho extraordinário do Jorge Castilho comandando o São José. O Taubaté perdeu tempo, sim, a gente já falou isso aqui. Para começar, Nicolas, vamos lá, você pega aí, volta a fita aí, quando o Coelho foi contratado. Eu falei aqui para você, não é um nome ideal. Passei o currículo dele. Tinha ido mal na Inter de Limeira e mal no São Bento e mal no Sub-20 do Corinthians. Vai contratar ele para quê? Ah, foi pego de surpresa com o Rogério Henrique lá, o cantor de bolero indo embora. E aí foi achar alguém que, sei lá, de que maneira, estava parado no mercado, não sei o quê, mas a gente cantou aqui, não vai resolver as coisas do Taubaté, não é ele o técnico ideal. E aí depois de muitos tropeços, chegou o Fael Júnior, deu uma melhoradinha, mas não foi o suficiente, e agora restam 2 rodadas para manutenção na Série A2 do campeonato. É isso, vamos acompanhar. Olha, passando em revista a rodada de ontem, o Santo André também está fazendo uma força, Antônio Carlos. Perdeu em casa para o Sertãozinho. Sertãozinho que se acertou no campeonato, rapaz. Vai classificar. É uma surpresa. Deve classificar. 2 times, né? E é um time ali brigador. Isso. É um time de operários lá em Sertãozinho, bem montadinho. Tá certinho, tá em dia. Sertãozinho ganhou, encaminhou a classificação com 19 pontos. E tem 3 jogos para fazer o Sertãozinho. Então, jogo a menos com o Monte Azul, que esse virou o fim. Exato. Né? Já tinha vazado a história de que está atrasado o salário, de que a estrutura não é ideal, e está mostrando isso em campo. Ontem apanhou do Juventus em casa 3-1. Você falou aqui do grande jogo da rodada, a vitória do Água Santa em cima do Grêmio Prudente 4-3 de virado. O Grêmio Prudente saiu na frente. O Água Santa foi atrás, um jogo cheio de alternativas, estava 3-3 até no finalzinho. O Água Santa achou um gol e venceu. E precisava da vitória para consolidar a sua classificação, vindo da derrota para o Taubaté. O São Bento ganhou do Linense, que para mim é outro que virou o fio. E se eu tivesse que apostar hoje quem cairia com o São Bento, porque o São Bento não escapa, Antônio Carlos, né? Isso aí é aquele respiro, sabe, quando o cara tá em aparelhos, aí abriu o zoinho e agradeceu a família, conversou um pouquinho, veio para despedir, né? Eu acho também, essa vitória... 1-0, mas o Linense, para mim, é o time que vai acompanhar o São Bento com a derrota de ontem. Trocou de técnico agora, para esse jogo. Antes do jogo de ontem, saiu o Sargentino lá e veio o Marcinho Porpeta, aquele que foi jogador do Palmeiras, do Corinthians, São Caetano. No momento desse, não dá mais para trocar de técnico, aí é milagre, né? Aí só pode ser Jesus Cristo, o único técnico para salvar o Linense, que foi líder do campeonato, mas eu disse logo no começo, estreou ganhando o São José por 1-0, foi que time ruim, São José perder de um time desse, vai querer o quê no campeonato? E se confirmou a ruindade do Linense, faz 10 rodadas que não vence. Foi lá despencando, foi caindo. E ó, só não tá aí na zona de rebaixamento, porque o Prudente deixou escapar um ponto que pode fazer uma falta, né? Estava ganhando 2-0, estava empatando 3-3, um ponto com o Água Santa fora de casa, tá bom, tomou um gol no finalzinho, esse pontinho aí pode judiar a vida do Grêmio Prudente, que vai pegar a Ferroviária em casa agora, no próximo jogo. O Prudente tem jogo complicado, mas o Linense e o Monte Azul, são 2 times que, se tivessem mais umas 2, 3 rodadas, acho que o São Bento passava eles, viu, Nicolino? Olha, a Ferroviária também, que não vai lá tão bem das pernas, perdeu em casa ontem para Votuporanguense, que essa também trocou de técnico e melhorou. Antônio Campos. Saiu o Paulo Roberto lá, não sei quem que chegou lá. Né? Marcos Viola, que é da região. É um rapaz chamado Marcos Viola, que, se não me engano, fazia parte da comissão técnica. Está trabalhando 4 jogos e 4 vitórias. Boas vitórias. Cresceu na hora certa, subiu. O que vale dizer assim, né? O Paulo Roberto dos Santos, com toda a sua história, rei do acesso, Paulo Roberto dos Santos, não estava dando certo. Estava apanhando, e quando perdeu do Taubaté em casa, a diretoria olhou e viu, não vai dar mais. Teve tempo para trocar. O Votuporanguense que vai pegar o São José sábado em Votuporanga, os 2 times já classificados, mas cresceu na hora certa no campeonato, assim como o São José. E o Inter de Limeira, que é uma tragédia no campeonato, você falou, uma decepção, perdeu em casa pro Osasco de 3-1. E é um time também que vem de derrotas seguidas, perdeu 6 no campeonato. O Taubaté é engraçado, né? Ele corre risco de rebaixamento, mas ele perdeu só 4, Antônio Carlos. Né? Não está entre os times que mais perdeu.
Não. Você vê, por exemplo, o Linense perdeu 6, a Inter de Limeira perdeu 6, Monte Azul perdeu 5. Santo André perdeu Santo André 7. perdeu 7 jogos. 7, né? Então, assim, mas não 15 de empatou, né? Piracicaba, que tem 19 pontos, perdeu 4 também, igual o Taubaté, só que empatou pouco. Né? E Os o Taubaté campeonatos assim, demais, são 7 empates. Esses campeonatos assim, de pontos corridos, nesse caso aí de classificação em 15 rodadas, como é o Brasileirão geral, mas nesse caso aí, o empate vale bem. É a última rodada, o empate garante sua classificação, beleza. Mas no geral, dos 7 jogos que o Taubaté empatou, digamos que ele tivesse empatado um, dos outros 6, ele tivesse ganho 3 e perdido mais 3, ele teria mais pontos. Né? Ele teria 9 pontos pelas vitórias e perderia 3, então teria 6 pontos a mais, ele estaria com 19. Os empates, muitos empates no meio do campeonato não levam a lugar nenhum. É isso, meu querido Antônio Carmo, é isso. Então vamos agora para a próxima rodada, que acontece no final de semana. Você já adiantou, o Taubaté abre a rodada sábado 3h30 contra o São Bento em Sorocaba, e também no sábado 6 da tarde no velho Plínio Marim, em Votuporanga, o campo da Votuporanguense, também muito tradicional no interior. Votuporanguense promete levar grande público, a torcida lá também é bastante apaixonada, Antônio Carmo. Vamos ter lá 5, 6 mil pessoas para esse jogo empurrar a Votuporanguense contra o São José. Demais jogos da rodada: Grêmio Prudente Ferroviária, Sertãozinho Inter de Limeira, Monte Azul e Água Santa, Juventus e 15 de Piracicaba, Linense e Santo André. Olha que desespero. Osasco e Ituano é a 14ª penúltima rodada. Uma vitória do Taubaté já o coloca na última rodada sem riscos de rebaixamento, vai a 16. O empate não é ruim para o Taubaté, vai a 14, decide em casa e pode se safar com um empate contra o Grêmio Prudente, que pode ser bom para os dois, dependendo das combinações de resultados. Se houver derrota aí de Linense, de Monte Azul, e o Grêmio Prudente conseguir algum pontinho aí. Enfim, tudo em aberto. São José nem aí, classificado como Ituano, Água Santa, Ferroviária é a Votuporanguense. 15 de Piracicaba, Sertãozinho e Osasco brigam, para mim, só com o Juventus agora, Antônio Carmo. Vamos ver se o moleque travesso, a SAF do Juventus, vai ter força. Tem que começar mostrando contra o 15 de Piracicaba, no velho estádio da Rua Javari. Dos 8 aí que estão hoje classificados, né? 5 já estão classificados, o 15 está pertinho. Sertãozinho e Osasco. Mas confronto direto, se perder pro Juventus, fica fora, hein? Se perder do Juventus, corre o risco de ficar fora. O 15 pode ficar fora. E o Juventus pode entrar, né? Porque ele ganha, ele vai a 20 pontos, ele passa o Osasco, passa o Sertãozinho, passa 15, é o jogo da vida do Juventus no campeonato. Javari vai estar lotada também no domingo cedo. Mas Osasco e Sertãozinho até agora, as grandes surpresas para mim, eu achei que eles entrariam no campeonato. O Osasco do Moacir Júnior, que ano passado não fez nada no São José, tá lá, fazendo um bom trabalho. É um time que empata muito também, mas perdeu pouco. Né? O Osasco só tem 2 derrotas, 7 empates, mas tem 4 vitórias, por isso está com 19 pontos, ao contrário do Taubaté, que só tem 2 vitórias, por isso essa diferença. Mas esses 2 times são, para mim, as surpresas do campeonato, as decepções aí. Grêmio Prudente, Inter de Limeira, eu colocaria Inter de Limeira como grande decepção. Ainda tem chance de classificação, tem 2 jogos, mas o Osasco já tem 19, não tem mais chance, não, está fora também, e aí vai ficar pelo meio do caminho e corre o risco ainda de rebaixamento. É a mesma situação do Taubaté, né? Acredito que Inter e Taubaté na próxima rodada já vão se safar do rebaixamento. Vai ficar mesmo para acompanhar o São Bento, ou o Grêmio Prudente, o Linense, ou o Monte Azul. Mas você ressaltou bem, o Monte Azul tem um jogo a menos contra o Sertãozinho, quer dizer, ele vai fazer essa partida agora fora de casa na próxima rodada. Se perder, depois ele pode resolver tudo em casa. Ele joga em casa contra o Água Santa, difícil, depois recebe o Sertãozinho, só sai na última rodada. Vamos ver aí o que reserva essa situação. Muito bom, Antônio Carmo, muito bom. Vamos acompanhar tudo de perto. Brasileirão, tivemos ontem a abertura da 4ª rodada, o empate do Red Bull com o Atlético Paranaense 1-1 e do Remo com o Internacional de Porto Alegre no Mangueirão, 1-1. O São Paulo foi valente e venceu no Couto Pereira o Coritiba, 1-0, está na liderança do campeonato junto com o Palmeiras.
que também venceu o Fluminense por 2-1. O Tite saiu sob vaias do Mineirão, ganhava até o finalzinho do jogo, mas o Corinthians é fiel, o Corinthians é guerreiro, o Corinthians vai beliscar esse Paulistão, tá com pinta, hein? Quando começa assim, ganha no finalzinho, joga nada e ganha, joga nada, dá certo, empata, ninguém segura o timão. Olha o Corinthians aí, 1-1 com o Cruzeiro, e o Tite eu não sei se continua não, hein? Agora já subiu o fogo pra ele lá, Antônio Carmo, e a coisa tá ficando feia pro professor Tite. O Grêmio ganhou do Atlético Mineiro 2-1. Hoje, Santos e Vasco na Vila Belmiro. É o único jogo, Antônio Carmo. Você falou aí, me parecendo um grande corintiano, que faz a má fase do Santos, faz até Santista enaltecer o grande rival, o Corinthians. Mas você tá certo, o Corinthians ganha de 1-0 do Velo Clube, gol no último minuto, ganha do São Bernardo de 1-0, gol no finalzinho, e vai beliscando, e chega, e ganha da Portuguesa, empata no último minuto, vai pros pênaltis, ganha. Realmente, o Corinthians, quando ele voltou nesses jogos, está com... o ano passado, né, Nicolinho? O Corinthians, na Copa do Brasil, ele esteve fora contra o Cruzeiro e conseguiu voltar, passou e foi campeão contra o Vasco da Gama. Tá assim. O Corinthians não tá... Esse ano está melhor que o ano passado, em relação ao elenco, a tranquilidade para se trabalhar. O Dorival Júnior, questionado ano passado, ganhou 2 títulos, né, agora no começo do ano ganhou aí uma taça, e por isso também o Corinthians, o empate ontem foi bom, teve um sabor muito melhor para o Corinthians empatar com o Cruzeiro fora do Cruzeiro, que está jogando nada, né? Com o Tite, se continuar assim, Nicolinho, não adianta. Pode até ser campeão mineiro aí, mas não vai trazer nada de bom. É porque o Atlético Mineiro também está uma água, né? Perdeu para o Grêmio, saiu o São Paulo, vai chegar um novo técnico lá, outro argentino, ver o que vai acontecer. O São Paulo faz uma campanha extraordinária, porque o Crespo falou que ia jogar para fazer 45 pontos só e estava bom, e lidera o campeonato ao lado do Palmeiras, perde no saldo de gols, com 4 jogos, 3 vitórias e um empate ontem, poupou praticamente o time inteiro, vários jogadores ficaram fora e ganhou do Coritiba. Não ganhou assim de um grande, né? Mas o Coritiba acabou sendo eliminado do Paranaense, mas fora de casa, acertou o time. O Cauli estreando, fazendo gol de pênalti, ele que veio do Bahia, que ontem caiu na Libertadores, aquela coisa toda. São Paulo vai poupou jogadores para o jogo de domingo, contra o Palmeiras no Paulistão. Palmeiras botou o time inteiro, completo, titular, fez 15 minutos avassaladores, fez 2-0, podia ter feito 3, depois tomou um sufoco. O resultado mais justo desse jogo seria um empate, mas o Palmeiras ganhou por 2-1, e aí, meu amigo, não tem justiça, é quem bota a bola na rede, bola na trave daqui, 2 bolas da trave do lado de lá do Palmeiras, e a coisa foi assim, um jogo bem movimentado. O Fluminense tem um belo time, vai fazer boa campanha, foi jogo de 2 postulantes ao título, e como foi lá na Arena Barueri, se deu melhor o Palmeiras, uma vitória importantíssima que o mantém na liderança do campeonato. E o Grêmio, como disseram lá no Sul, ganhou, valeu pela vitória, não pelo jogo, e o Atlético Mineiro que vai mal na competição. Santos e Vasco hoje já é jogo dos 2 últimos no campeonato, Nicolinho. São os 2 últimos colocados, ambos precisando e muito da vitória. Ah, não tenho dúvida. E olha, se o Vozvoga perder na Vila hoje, cai, tá? Já tá penduradíssimo no Santos, o fogo dele subiu, tá? Já tá penduradíssimo. A torcida gostaria de ver Renato Gaúcho no Santos, né? É o sonho da torcida. Seria uma novidade, hein? Seria Santos, bom. Seria muito bom. Ele treinando em São Paulo, Nicolinho, seria bem bacana. Nunca trabalhou. Mas o Vojvoda não deu certo. Não. Ficou lá no Fortaleza, que a pressão é menor, não sei o que, veio pro Santos. Convenhamos, não sei quanto tempo ele tá no Santos aí. Ele não fez nada de diferente, 6 né? meses. Foi eliminado no 6 meses. Foi eliminado no Paulistão, como foi eliminado o Galo, Marcelo Fernandes, São Paulo, no Paulistão, todo mundo eliminado. Então não fez nada de diferente. No Brasileirão, não conseguiu botar o time, ganhou uma vaguinha lá, escapou do rebaixamento na reta final e arrumou uma vaguinha na segunda divisão, que é a Sul-Americana. Então, não tem também por que ficar achando que o Vojvoda, Nicolinho, vai virar a chave aí e vai fazer esse Santos jogar bola, não acredito. Eu acho que para o Santos, um Renato Portaluppi no Santos seria uma injeção de ânimo extraordinária, hein? Vamos acompanhar. Sabe o que? Meu querido Antônio. Oi. Tem o Marcelo Gadiardo, que se despede do River Plate hoje. Avisou, tá fora, não deu certo nessa sua volta, depois de tantos títulos, saiu, voltou, não ganhou nada, nem para Libertadores da América que classificou o time esse ano, e avisou que hoje sai. Seria também uma boa pro futebol do Brasil, né? No Santos, no Vasco da Gama, como se sairia Marcelo Gadiardo, né? Atuando no Brasil.
Quem tem bala para levá-lo é o Cruzeiro. Tirar o Tite para botar o Galhardo, aí sim também, né? O Cruzeiro também tem bala, né? Temos que ficar de olho nisso. Libertadores da América, o Bahia deu a nota ontem na Fonte Nova. Nossa senhora, ganhou o jogo, foi para os pênaltis, perdeu nos pênaltis. Vergonha. Estava 2-0, tranquilo. Não tava no script do Bahia não ir nem para a fase de grupos. Perdeu muito dinheiro. Né? Balança o Rogério Ceni, porque é uma vergonha ter perdido para um time do Chile que não é a Universidade de Chile, que não é o Barcelona de Guayaquil, que não é um time grande da América do Sul. Pô, o Ringues, pô. O Ringues é o Tanabi dos homens, pô. É uma vergonha. O Botafogo não, fez a parte dele e passou, tá na próxima fase. O Bahia fez 2-0 logo e tomou um gol no segundo tempo, como tinha perdido 1-0 o jogo de ida, foi para os pênaltis e perdeu. Aí tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil, mas a Libertadores é o principal campeonato que se disputa na América do Sul. E o Bahia estava acreditando muito que passaria aí sem sustos e seguiria para a terceira e última fase preliminar. Prejuízo moral, financeiro e o Rogério Ceni, que tem feito um bom trabalho lá, agora com essa eliminação passa a ser questionado. Botafogo vai pegar, Nicolino, o Barcelona do Equador, que o ano passado eliminou o Corinthians nessa mesma fase, lembra? Ganhou de 3-0, 4-0 lá e perdeu 2-0, 3-0, foi por aí. Em São Paulo ganhou com um gol de saldo, né? Então o Botafogo que abre o olho também, que não tá essas coisas, mas fez a parte dele, pelo menos passou essa fase e agora vai para a última, né? Antes de entrar na fase de grupos. Muito bom, Antônio Carlos. Champions League, Paris Saint-Germain empatou, passou normal, a Juventus ganhou, mas não levou, 3-2, passou o Galatasaray, o Real Madrid ganhou de novo do Benfica, dessa vez por 2-1, meu querido Antônio Carmo. E o Atalanta fez a grande virada jogando na Itália, hein? O Dortmund, a Muralha Amarela, havia vencido por 2-0, tomou 4-1 na cabeça e está fora. Hoje tem sorteio da próxima fase. Foi a grande vitória de ontem, sem dúvida alguma, do Atalanta, apesar que o Galatasaray também escreve a sua história, né? Dos times italianos, os grandes, né? Inter, Juventus caem, e o Atalanta, que é menor, passa e vai adiante. O Galatasaray classificou-se na prorrogação, né? A Juventus fez 3-1 no tempo normal, e aí levou o jogo para a prorrogação no saldo de gols e acabou perdendo. Tomou um gol, e aí pelo saldo de gols, o Galatasaray se classificou e vai adiante na competição, e a Juventus, que também não vive grandes momentos, fica fora. Real Madrid, protocolar 2-1 no Benfica, o PSG também. Agora a grande vitória foi do Atalanta, sem dúvida alguma. Antônio Carlos, eu vejo o Atalanta, eu lembro daqueles jogos do final dos anos 80, do campeonato italiano, na hora do almoço, domingo na Band, com Silvio Luiz e Silvio Lancelotti. Mama, agora o agarrão é no molho. Era uma festa, e o Atalanta pegava o Napoli, que tinha só Careca e Maradona no comando de ataque. Bem lembrado. Exclamação. Bandeirantes que colocou o futebol italiano no cenário do futebol brasileiro por conta das transmissões do campeonato italiano, todo domingo na hora do almoço, né, dentro do show do esporte, era espetacular. E o Atalanta a gente não conhecia bem, e com a camisa igual da Inter de Milão, pensava que a Inter que estava jogando, não era o Atalanta, fazendo bons campeonatos. Time médio lá da Itália, fazendo bons campeonatos. Bem lembrado aí, foram grandes momentos. Joga há muitos anos o Calcio, o campeonato italiano. Meu querido Antônio Campos, para fechar, mandando um abraço aqui para Nara, que é grande flamenguista, o Meidson também, o Luiz Carlos, marido da Nara, que já está feliz com o Parmeira dele de ontem, falou que vai gorar o time da Nara hoje. Flamengo e Lanús, Maracanã, casa cheia, Antônio Campos. O Flamengo que não dê bobeira, hein? Dá para ganhar, né? Dá, perdeu de 1-0 lá jogando mal, né? Poderia, o Lanús teve 2 gols por centímetros ali anulados, podia ter voltado para casa com a sacola cheia. O Flamengo, 1-0 é jogo para virar, até porque o Flamengo não dá para comparar aí, com todo respeito ao Lanús, né? O Flamengo com esse elenco bilionário, essas coisas todas, tem a obrigação de jogar mais e ganhar, mas se achar que ganhou sem entrar em campo, né, entrar com saltinho alto, pode ter uma surpresa muito desagradável, mas é bem favorito mesmo. Mandar um abraço aqui, Nicolino, para o Augusto Ambrogi, nosso amigo,
técnico, que ontem, comandando o Jacareí, ganhou mais um jogo na sequência da Série A4 do Campeonato Paulista, fez 2-0, jogando em Jacareí em cima do Araçatuba. O Jacareí continua entre os 8 melhores da competição, vai bem no campeonato até agora. E na Copa do Brasil teve tanto jogo, hein, Nicolinho? Se a gente for falar aqui, vai até às 10 da manhã. O Novo Horizontino ganhou, hein? 4-0 do Nacional de Amazonas, e o Guarani perdeu nos pênaltis pros Castanhal da vida. Copa do Brasil tem tanto jogo que é uma festa. Ei, Guarani, é uma no cravo, outra na ferradura, classifica no Paulista, vai depois dar nota contra o Castanhal, perde dinheiro o time de Campinas, que já teve grandes esquadrões. Teve Marco Antônio Boiadeiro, Antônio Carlos, que era bom de bola. Teve Renato Pemucci e André Catimba também, né? Para não dizer de outros craques memoráveis da história do Guarani. Uma fábula de grandes jogadores que por lá passaram. Inclusive o nosso companheiro de trabalho, o Neto, que hoje chama todo mundo de pé de rato, meu querido Antônio Carlos. Vamos nessa, o tempo está esgotado. Vambora. Começou lá, vinhos de Santo Antônio da Posse. Um abraço, Cláudio Nicolina, você, os amigos todos que nos honram sempre com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quinta-feira, gente. Até mais.